Olá, tudo bem? Você já ouviu falar no caso dos irmãos Menendez, que foram acusados e condenados por dar cabo na vida ali dos próprios pais. É um tema pesado, mas nós que somos sobreviventes, nós que atendemos sobreviventes, nós sabemos o quão importante é falar sobre este tema e principalmente como prevenção de violência doméstica, de violência contra crianças, e quando eu falo de violência, de todo tipo de violência. Então é importante a gente falar sim, a gente divulgar sim e a gente pensar a respeito desse tema. Então muita gente me marcou, me pediu, Virgínia, comente o caso dos irmãos Menendez. Eu tive coragem de assistir o documentário porque realmente é pesado. E tudo que eu falar aqui pode gerar gatilhos nas pessoas, nos que eu chamo de sobreviventes, que sofreram violência doméstica, que sofreram violência física, violência psicológica, tortura física e também violência sexual. Tá? Então pode conter gatilhos. Estamos falando de uma família rica que morava em Beverly Hills. Eu vou colocar aqui a tela para vocês. Essa família, né, rica de Beverly Hills. Estamos falando da década de 70, 80, onde essa família branca, rica, onde se escondia muitos abusos, mas com família de capa de revista, de propaganda de margarina, família Sorriso Colgate, a família branca perfeita, rica e bem-sucedida. Mas o que se escondia, né, naquela casa era muito terror, violência e tortura. Então, a história eu dividi em 10 partes, gente, para vocês entenderem. E a primeira parte já começa ali com o próprio crime, né? Os dois estão aí, o nome da família é Menendez, né, o sobrenome do patriarca, que é o José, e a Kitty é a esposa e o filho, né? E a gente vai falar sobre, a gente vai comentar, né? Debater aí nos comentários. Eu quero ver a opinião de vocês a respeito dos filhos, né? Porque fiquei com a impressão, né, vendo o documentário, que os filhos existia sim um filho predileto e um filho mais invisível, mais rejeitado, né? Então nós temos aí o Lyle, que é o filho mais velho, mais parecido com a personalidade com o pai, e o Eric, que ao meu ver ali era mais rejeitado, né? O filho mais novo. Então, esse caso, gente, ele na época foi televisionado, a cultura americana ela é bem forte relacionado à TV, crimes e manchetes, e todo mundo assistir os interrogatórios na TV, todo mundo assistiu julgamentos. Então foi um caso que fez muito sucesso na mídia, na TV. E o que se falava até então, né, é que eles teriam cometido esse crime para ficar com a herança milionária da família construída a suor e lágrimas das vítimas do senhor José Menendez, que era o patriarca ali da família. Depois eu vou falar sobre as testemunhas, né? O que já relataram a respeito do que eles chamavam de monstro. Eles se referiam a esse homem como monstro. Então, Virgínia, tem narcisismo nessa história? Tem. Tem narcisismo, e por falar em narcisismo, o curso Como Superar Mães Narcisistas está com um desconto e você ganha um curso chamado Transtorno de Personalidade Narcisista, onde você vai entender tudo sobre narcisismo. É um curso aprofundado desde a teoria de Freud a respeito do narcisismo até os últimos achados a respeito do transtorno de personalidade narcisista. E ainda tem uma aula bônus para você entender todas as técnicas usadas por narcisistas, que é a aula do glossário do abuso narcisista. Então o valor está diferenciado, é o Esquenta Black Friday. Você que é vítima de uma mãe narcisista, de um pai narcisista, ou psicopata, ou veio de uma família disfuncional, você vai entender sobre o narcisismo, vai saber separar o que é um psicopata, um sociopata e um narcisista, e ainda
tem acesso ao curso Como Superar Mães Narcisistas para você vencer essas sequelas. O link vai ficar no primeiro comentário. Só que atenção, gente, só é válido até o dia 26/10/2024, porque é o esquenta Black Friday. Então, tem esse prazo aí, garanta a sua vaga. Começou com um assassinato. Esses irmãos ligaram para a polícia chorando, dizendo que os pais tinham sido assassinados. E essa é a cena do crime, tá, gente? Eu sei que pode chocar um pouco quem é mais sensível aí ao sangue, mas tem sangue, né? Não dá pra dizer que não tem, né? Eles ligam pra polícia e eles contam que os pais foram assassinados a tiros e eles enviam uma viatura. E chegando lá é sangue para todo lado, porque os pais foram, né, assassinados ali com uma espingarda, e a espingarda deixa um negócio feio, gente. Então os policiais que ali foram, todo mundo que viu ficou chocado. Não acharam os cartuchos, não, como chama? Deixa aí nos comentários para eu não me esqueci, para eu lembrar. Sai a bala, né, e cai alguma coisinha no chão. E agora eu esqueci o nome. Nem isso foi encontrado, né, porque eles tiveram cuidado de tirar para não identificarem que arma que foi, né. Então eles fingiram que não sabiam, disseram que quando chegaram em casa encontraram ali os pais assassinados, que não sabiam o que tinha acontecido, e a polícia começou a investigar. E obviamente que por serem de classe média, o tratamento é diferente, por serem ricos, brancos, e a gente está falando dos Estados Unidos, né? E morarem em bairros o mais caro dos Estados Unidos, o mais badalado, não colocaram eles logo de imediato como suspeitos. Então trataram eles como vítimas, né? E começaram ali a investigação. E aí essa foto aí do pai e da mãe, deixa eu botar maior para vocês verem. Carinha de bonzinhos, né? Carinha de normais, eu achei. Eu bati o olho na foto, gente. Ele tem um olhar um pouco estranho. Mas ela parecia, né, uma família normal, né? Não tinha muito o que a gente dizer. E aí os dois, ainda não como suspeitos, tudo muda quando eles começam a gastar horrores da herança dos pais. Eles começam a comprar carros, relógios, uma vida muito luxuosa, e isso começa a chamar a atenção da polícia. E aí eles passam a ser suspeitos e começam a ser investigados pelo crime, tá? Se você tá gostando desse vídeo, já deixa sua curtida, já compartilha. Alguém que você sabe que está querendo saber sobre esse caso, encaminha para essa pessoa, para ela entender o que aconteceu. E aí começa a se investigar o caso, os dois como suspeitos. E o que eu acho, né, e considero como bode expiatório, que é o mais novo, que é o Eric, ele conta para um terapeuta, né, para um psicólogo, tudo o que aconteceu, porque eles, como não estavam bem psicologicamente, o Eric precisava desabafar, precisava dizer a alguém, né, que não fosse ele o irmão, né, os dois assassinaram, né, os pais, ele conversa ali com um terapeuta, com um psicólogo, que inclusive aparece lá no julgamento depois, posteriormente, né, e eles ficam com medo desse psicólogo, porque parece que ele gravou parte da conversa, né, do que seria a declaração, ou ele estava com a intenção de gravar, não me recordo direito. Eles ficam com medo, porque agora uma pessoa sabe que eles foram os assassinos. Com isso, há um medo ali deles serem presos. Ao pé que o Eric, ele conta, né, o mais novo, para o Lyle, que é o irmão mais velho, o que eu acho que é o de ouro, que o pai ainda violava ele, né?
Porque durante o julgamento eles confessam, né? Eu não vou aqui detalhar, mas eles detalham como os abusos aconteciam. Quem foi vítima de violência sexual é difícil, quem foi vítima de incesto é difícil ouvir os detalhes, gera muitos gatilhos. Cuidado para quem foi vítima de incesto assistir, porque pode gerar gatilhos com um depoimento detalhado de ambos, né? Então, ambos foram violados pelo pai, foram abusados sexualmente pelo pai, e isso é revelado ali durante o julgamento, o primeiro julgamento. E aí o mais novo, né, o que eu acho que é o bode expiatório, ele conta para o Lyle, que é o irmão mais velho, que o pai ainda o violava. Eu não sei se ele tinha 19 anos, se eu não me engano. E os abusos começaram, ele fala, há 12 anos, parece que foi dos 8 até quando o pai morreu, né? Foi assassinado. Então, o Lyle, o Eric conta isso pro Lyle. O Lyle fica com muita raiva, porque ele também foi vítima do pai, mas aí o pai parou com os abusos. Só não, porque foram 2 anos, né? Dos 6 aos 8 anos. Então, eu acredito por ele ser o filho de ouro, teve esse privilégio, enquanto o bode expiatório, que o pai dizia que era o mais fraco, porque se parecia mais com a mãe, o mais forte era o filho, extensão dele, né? Então, ele confronta esse irmão mais velho de ouro, ele confronta o pai, dizendo que era um absurdo, né? Que ele ainda violava seu irmão, e ele percebe ali que o pai não aceita e diz que, uma frase clássica de pais perversos e mães perversas, do meu filho cuido eu sei o que eu faço com meu filho, você não tem que se meter porque o filho é meu, e só quem tem que saber o que é certo e errado para ele sou eu, né? Típico de pais abusivos e pais que cometem esse tipo de crime. E aí, então, eles sentem que a vida deles estava em risco. E aí, durante a audiência, né, eles confessam as torturas que o pai fazia e também confessam o quanto eles sofriam ameaças de morte, inclusive se não aceitassem as violências sexuais. Né? Estamos falando desde a infância, tá, gente? Desde a infância. Inclusive, o que foi submetido a esses abusos até os 19 anos, que é o mais novo, várias vezes ele foi ali ameaçado de morte se não aceitasse aquela violência. Então, é óbvio que eles tinham muito medo de morrer, porque já tinham sofrido todos os tipos de violência que se possa imaginar, o que é um clássico numa família com psicopatas, né? E narcisistas por vezes também. Então, eles ficam com medo, né, do que o pai possa fazer. Eles temem pela vida deles, porque já foram ameaçados antes, cresceram sob o medo. E um deles já estava tentando sair de casa, dizendo que queria fazer uma faculdade em outro lugar, e o pai dizendo, não, daqui de casa você não sai. Um homem poderoso, muito rico. Acho que eles temiam tentar sair de casa e ir para outro lugar e o pai achar, porque não é igual o meu pai é ninguém, o seu pai é ninguém. A gente está falando de Beverly Hills, a gente está falando de gente com muito dinheiro, muito poder e influência. Então eu acho que eles tinham medo, se de fato isso é real, né, que esse foi ali o motivo, né, do crime. Eles tinham medo de para onde eles fossem, o pai conseguisse dar cabo na vida deles, né? Porque o pai não era um Zé Ninguém. Então, a forma como eles tentaram escapar tentaram indo fazer uma faculdade em outro lugar, em outra cidade. Não conseguiram convencer o pai, até que o Eric contou para o Lyle que ele ainda sofria abusos, teve essa briga com o pai. A mãe, para variar, né? Bem clássico dessas famílias disfuncionais, falou que sabia, mas que ele não deveria se meter. Então, houve essa briga, eles ficaram com medo
resolveram comprar as espingardas um dia antes ou dias antes do crime e nesse dia o pai falou que queria ter uma conversa com eles, pediu para o mais novo ou mais velho, agora não lembro, subir, que ele queria ter uma conversa. Nessa hora eles temeram pela vida deles, um subiu e o outro pegou as espingardas, cochichou lá com o irmão, ó, é hoje que a gente vai fazer aquilo. E quando um deles encontrou ali com o pai, atirou e logo em seguida atirou na mãe também. Logo depois eles tiraram, esqueci o nome, das cápsulas, é cápsula? Eu não sei o nome. Fica junto com a bala e quando atira aquilo cai. Felipe, deixa aí nos comentários para me ajudar. Eles retiram, ligam para a polícia, desesperados, e realmente estavam desesperados, porque tinham acabado de matar os próprios pais. E aí começa a investigação. Um recado aqui para quem, antes que eu me esqueça, para quem está chegando agora, está assistindo o vídeo agora, aproveita para se inscrever, lembra de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E chega ali o momento do julgamento. Eles ficaram cerca de 3 anos ou 6 anos, não lembro agora, presos, até que rolasse todo o processo, porque tiveram 2 julgamentos, eu acho que no total eles ficaram 6 anos, me corrijam se eu estiver errada. Mas os 3 primeiros anos foram aguardando ali o julgamento presos, tá, gente? No julgamento, muitas testemunhas, no total foram acho que mais de 60 testemunhas, ou 70, algo do tipo, familiares deles. Uma prima, né, contou sobre as torturas, contou que o Eric relatou a ela dos abusos e ela procurou a Kitty, ou Kitty, não sei como fala em inglês, Kitty, que é a mãe, né, para contar, e ela ficou surpresa porque a mãe não falou nada e não fez nada. E não vai falar mesmo porque o Eric ou o Lyle, né, falam que contaram para a mãe, um deles contou para a mãe sobre os abusos, e a mãe fez o quê? É outro clássico de famílias com psicopatas, para de contar mentira, isso é mentira. Mesmo sabendo que era verdade, porque é assim que funciona em uma família macabra com psicopatas e narcisistas, tá? As mães que permanecem nesse relacionamento, todas não, mas a maioria também tem algum transtorno de personalidade. São psicopatas ou narcisistas que passam pano, idolatram tanto o macho mor ou a fêmea mor, porque tem o oposto também. Quando tem um psicopata ou um narcisista maioral, pode ser do sexo feminino, esse psicopata ou esse narcisista que é o companheiro, o marido, fica idolatrando também, passando pano para as maldades, chamando isso de expertise. Tem o oposto também, tá, gente? Conheço uma família que é o oposto. O pai psicopata que idolatrava a esposa psiconarcisista, o que a gente chama de narciopata. A gente apelidou, né, nós sobreviventes, de narciopata. Então, ocorre esse julgamento, as testemunhas, elas relatam os abusos, essa prima fala, outras pessoas da família falam, que viram, o próprio, não sei se é o Eric ou o Lyle, que falam que bem coisa de narcisista. Eu lembrei de uma mãezinha querida, né, que tem umas cenas assim também, ele contando que o pai ensinava a nadar, e se ele não nadasse o suficiente, ele deixava a cabeça dele lá embaixo, até perder o ar. Outra coisa também, ele falava para o filho, subia numa bancada, né, e ele ficava embaixo dizendo, pula, pula filho, vou te segurar. Uma criança, sei lá, 3, 4, 5 anos. E aí ele se jogava, ele saía e deixava o menino se estabacar no chão e dizia que isso era aprendizado. Aprendizado para a criança ali, nunca, jamais confiar em ninguém. E é isso que acontece na cabeça de narcisistas e psicopatas. Eles não acreditam em ninguém, eles treinam os filhos para ser como eles. Alguns caem para o lado errado dessa árvore maldita, mas a maioria não se adequa à família e consegue escapar, né? Nem todos têm a mesma sorte, no caso deles não conseguiram aí escapar, porque acabaram fazendo a escolha errada, né?
foi ali assassinar os próprios pais. Mas sim, tem aqueles que caem pro lado ruim da árvore, né? E acabam se tornando. Eu já atendi um casal de narcisistas e é muito bizarro a forma como eles educam os filhos. Porque é esse tipo de educação. É uma educação onde esse filho é treinado para ser superior a outras pessoas, a outras crianças. É treinado a ser egoísta e eles chamam isso de espertice, de treinar o filho para ser esperto, quando na verdade está treinando um mini narcisista, tá, gente? Lembrando que crianças não recebem diagnóstico de transtorno de personalidade. Então, tudo isso é falado, o que não comove ali, né, o Ministério, não sei se é Ministério Público, né, a acusação, né, eles dizem que tudo que eles sofreram não abona o crime que eles cometeram, e é verdade, né. O Lyle também conta que violava o seu próprio irmão e pede perdão. O que o pai fazia nele, ele reproduzia no irmão, o que costuma acontecer quando se é criança e se é vítima de incesto e pedofilia, tá? Tenho relatos e casos de pacientes que repetiam e depois na vida adulta, na adolescência, perceberam que aquilo era errado e não perpetuaram e se sentem ultrajados, enojados, culpados por isso que fizeram na infância, porque repetiam o que era feito com eles, tá? Então ele conta que violou o seu irmão e pede perdão e acaba aquele primeiro julgamento, opa, desfocou a câmera, com o júri, ele dá um empate, né? As mulheres colocam como homicídio doloso, né? Quando não há culposo ou doloso? E agora? Me perdi. Doloso ou culposo? Acho que é doloso, né? Não, doloso é quando há intenção de matar. Enfim, tem dois tipos de assassinatos. Aquele que a pessoa faz consciente e planeja consciente e em legítima defesa. Os homens optaram por eles serem condenados e acabar na perpétua, né? Tomando uma perpétua, como com a intenção de matar, né? E as mulheres emocionalmente mais abaladas optaram e votaram que seria um homicídio sem intenção de matar. Deixa aí nos comentários que me deu branco, gente, totalmente, sobre homicídio doloso e culposo. Então, tem esse julgamento e dá esse empate e demora-se para ter outro julgamento, né? Eu nem sabia, né, que isso acontecia, gente, que se desse empate ali entre o júri, que todos têm que ter o mesmo consenso, eu não sabia disso. E aí voltam com o segundo julgamento, só que esse segundo julgamento, ele é depois de um outro crime que foi cometido lá e que teve muita repercussão, que é do O.J. Simpson. E ele era um jogador de futebol, acho que é futebol, e ele foi acusado da morte do assassinato de 2 pessoas, e ele acaba sendo absolvido pelo juiz. E gera uma revolta na população, porque para a população ele é culpado. O que pesa contra os irmãos Menendez, porque a sensação do povo americano é que o juiz não fez seu papel, que ele absolveu quem não deveria ser absolvido. Para que a jurisprudência não ficasse queimada, vamos dizer, ele tem esse segundo julgamento, só que a maior parte das testemunhas não foi falado sobre os abusos. O juiz fala que o julgamento não é sobre o que eles sofreram, não é sobre violência doméstica, não é sobre a violência sexual que eles sofreram, é sobre o assassinato dos pais dele. Então eles tiram toda essa parte do abuso, tiram as testemunhas e óbvio que o júri que estava lá pensou que fosse o quê? Por dinheiro, acreditou que eles cometeram por dinheiro e eles foram condenados a pena não de morte, mas a pena de homicídio culposo. Culposo?
Ai, gente, me deu um branco agora. Não vou aguentar ver as respostas de vocês, vou pesquisar aqui. Homicídio culposo. Deixa eu pôr aqui, gente. Vocês vão ter que esperar aí um pouquinho, porque ao vivo é assim mesmo. Homicídio culposo. Vocês sabem que eu não edito vídeo. Existe o culposo, que é um crime que acontece quando alguém morre devido a uma ação ou omissão. É o oposto. Culposo, né, deveria ser quando a pessoa faz consciente, mas o culposo é quando é sem a intenção de matar, em legítima defesa, por exemplo. Né? E o doloso é um crime quando ocorre quando uma pessoa mata intencionalmente, tá? Então eles foram condenados por homicídio doloso, que é com a intenção de matar. E aí vocês estão vendo fotos deles, né? Na época que eles estavam ali gastando dinheiro adoidado, eram flagrados, parecia que estavam tendo uma vida normal. Aqui tem imagens do pai sorridente com os filhos no colo, pareciam crianças felizes. Esse aqui é o Eric, tadinho. Uma carinha de bode expiatório, né, gente? Deixa eu ver se eu botei grande. Deixa eu voltar aqui pra mim. Vou botar grande pra vocês verem. O Eric com a carinha de bode, muito carinha de bode expiatório ele tem. Os dois aqui, pequenininhos, meu Deus. Como que esses meninos sofreram? Se é verdade o que eles falaram, eu confesso que fiquei bem emocionada com o relato deles. Particularmente, não acredito que seja mentira. Se for mentira, eles são muito bons atores, porque as lágrimas pareciam verdadeiras. Isso aí já é com o uniforme de presidiários. No segundo julgamento, esse é o jogador que teve ali o seu julgamento, onde ele foi absolvido, que interferiu, né, na opinião pública e acabou interferindo no julgamento dos irmãos. Aqui é na audiência, eles relatando o que passaram e como eles estão hoje, minha gente. Eles continuam presos porque é perpétuo, né, minha gente? Então, eles estão assim hoje, passaram a vida inteira, quase inteira, né, mais da metade da vida na prisão. E esse é o destino de quem comete crime. Por isso que eu sempre falo com vocês que vingança não é o caminho. Acredito que não foi, esse caso aqui não foi um caso de vingança. Acredito que realmente possa ter sido para se preservarem. E tem esse julgamento, eles são sentenciados, estão presos até hoje. O da direita, que é o lá, ele faz um trabalho voluntário na prisão, onde ajuda vítimas, né, de pedofilia e incesto de sexo masculino. Depois disso, a Oprah até fez no programa dela, depois desse caso, né, começou a se falar mais sobre violência sexual contra os homens, porque se fala muito sobre a mulher, mas se fala pouco sobre os homens. E ela chamou na plateia, né, 300 homens com suas fotos de quando eram criança, mostrando a idade em que eles sofreram esse tipo de violência e abuso. E normalmente são homens conhecidos, que não se ocorra de mulher e mãe abusar do próprio filho do sexo masculino, mas normalmente são pessoas próximas, são tios, são avós, são pais, são padrastos, são mães, são madrastas, professoras, em minoria, mas ocorre. O que eu quero dizer com isso? Que predador sexual, psicopata, pedófilo, ele não tem cara, ele não tem gênero, ele não tem idade, ele não tem cor de pele. Qualquer um pode ser, por isso a gente tem que proteger as nossas crianças e temos que falar sim sobre esse tema, temos que falar sim sobre a violência sexual contra meninos, contra rapazes, contra homens, porque acontece. No desembolar desse processo todo, com o passar dos anos, um ex-menudo, porque o senhor
José Menendez, ele chegou a ser produtor, né? E a gente tem o caso do Didi, né? Para poder refrescar nossa memória, o quanto que produtores podem, né, se beneficiar do seu status e do seu poder para cometer maldades. Esse ex-menudo veio a público dizer que foi drogado e abusado sexualmente pelo senhor José, que não está mais aqui para contar a história, ou seja, não está fazendo mais vítimas, né? A gente não deve desejar a morte de ninguém, mas gente perversa quando morre é um alívio para as futuras vítimas, né? Que poderiam vir a ser vítimas, né? Já falei isso aqui, repito, não sou a favor de pena de morte, mas psicopatas e narcisistas deveriam morar numa ilha deserta e sem direito a saída, passeio e viver igual largados e pelados, viver da natureza, né? Sem dinheiro público ali para financiar, para dar comida. Para mim, psicopata e narcisista, eles tinham que ficar numa ilha sem chance de parar um barquinho, um avião e levá-los. Deixar eles ali sobreviverem. Ah, mas aí, Virgínia, que ia ser uma briga. Quem ia separar a briga? Aí já não é problema nosso, né? A minha opinião do que poderia ser feito nesse caso. Acho que sim, deveriam reavaliar e ter um novo julgamento, mas deveria ser feito também a avaliação psiquiátrica deles, para saber também se eles não são psicopatas. Porque, gente, essa é a realidade. Algumas vítimas podem se tornar, entende? Então, se avaliado que eles não têm a psicopatia, nenhum outro transtorno de personalidade, aí eu acho que deveria ter realmente um novo julgamento para que eles pelo menos saíssem do doloso para o culposo, para ter a pena reduzida, sabe? Mas caso fosse constatado que eles têm algum transtorno, aí eu já acho que deveria deixar do jeito que tá. Porque para mim, psicopata e narcisista tem que continuar atrás das grades, porque senão podem fazer outras vítimas. No caso deles, né, as vítimas foram os pais, então já morreram, né, não fizeram outras vítimas, isso é um bom sinal, né, não aconteceu nada na cadeia que pudesse trazer algo negativo para a imagem deles, então acho que são pessoas empáticas, né, acredito eu, mas precisaria fazer essa avaliação, né, não sei se foi feito antes de tentar reduzir aí essa pena, né, gente? A gente bem sabe que pode acontecer da vítima cair pro lado ruim da árvore, como eu falei. Então, eles estão assim hoje, estão juntos na mesma cadeia, porque ficaram separados durante muitos anos. E o que a gente aprende com essa história? Que não é a melhor forma. Eu sei que na hora do desespero, o medo toma conta. Existe, até o juiz falou que não existia na época, né? Isso foi há, sei lá, 30 anos atrás do julgamento, que a síndrome da mulher maltratada, que seria a síndrome de Estocolmo nos dias de hoje, né? Que não existia, em homem não existia, e existe, tá, gente? Existe sim. Imagina, inclusive o Eric fala, e esse relato dele é muito importante para que as vítimas não se sintam culpadas. O pai dele maltratava tanto ele, eles apanhavam tanto, que o pai chegou perto dele e disse assim, esse vai ser o nosso segredo. Um vai fazer carinho no outro, entendeu? E ele fala que ali era quando ele se sentia amado. Quando ele disse que era o único momento que ele tinha sozinho com o pai e que o pai não batia nele, mas ameaçava depois. Foi se tornando um terror. A princípio não, depois foi se tornando um terror. Então imagine isso na cabeça de uma criança, você crescer desta forma. Muito medo, muita pressão, medo de ser assassinado, medo, eu acho, dele assassinar o irmão dele, né? No caso do Eric. Então, muito terror, muito medo. Muitas pessoas dizem, eles já eram adultos porque não saíram de casa. E me dói tanto quando eu ouço esse tipo de... Eles tinham 19 e 21 anos, eles não eram
senhores de barba de 50 anos, como estão agora. Eram dois jovens com muito medo, cresceram sendo torturados psicologicamente. Quem faz esse tipo de julgamento nunca teve um pai, uma mãe desse jeito, gente. Porque a gente cresce, que eu chamo de modo zumbi. A gente mal pensa e raciocina, sabe por quê? É trauma contínuo, é todo dia trauma, como se você estivesse numa guerra, como se você estivesse lá na faixa de Gaza, recebendo bomba na sua cabeça todo dia, sem sair de lá por anos. Você não consegue raciocinar. Seu sistema límbico todo dia está no 220, seu botão do pânico está apertado todos os dias. Você não sabe o que é um dia de paz, você dorme hipervigilante. Como que raciocina? Fora o medo, você é treinado para ter medo. Medo. Você é treinado para ter medo. Não é medo, não, é pavor dessas pessoas. Porque elas dominam o seu cérebro desde quando você nasce. Seu cérebro é sequestrado. Me dói tanto esses julgamentos. Me dói tanto. E quando eu conto a minha história, as pessoas falam, nossa, mas você demorou tanto para sair deles. Pô, eu saí com 24 anos, tanto tempo, 24 anos, uma pessoa com deficiência, porque sou autista, uma pessoa com estresse pós-traumático, que está no modo zumbi, que nem raciocina direito. Eu saí cedo demais. Tem pessoas que ficam assim o resto da vida no modo zumbi, aterrorizados pelo estresse pós-traumático. E dizer, por que você não saiu? É culpar a vítima. Cadê a empatia? A vítima sempre é a culpada. Esquecem de olhar que quem tem culpa é o algoz, não a vítima. Ninguém sabe, aliás, ninguém não, só quem sabe o terror que é viver numa casa assim é quem é vítima de narcisista, pais narcisistas ou psicopatas, ou as duas coisas, que é o meu caso. A gente não raciocina. A gente só vive no instinto de sobreviver. A gente não dorme. Insônia. Já tive 2 derrames oculares quando eu era adolescente, morava com eles. Por não dormir. Porque você nunca sabe o que está prestes a acontecer. E o medo? Como que você consegue ter estabilidade financeira se você não dorme direito, se você não vive? Como consegue se manter no emprego? Mas a culpa é da vítima. A culpa é da vítima. Questionam por que não. Quando deveriam questionar por que esse pai ou essa mãe fizeram isso. Por quê? Que diachos passou na cabeça desses pais? Mas a culpa sempre é dos filhos, né? Os filhos são exploradores, os filhos são gananciosos, os filhos querem a riqueza dos pais, querem vida boa. Muito triste o julgamento da sociedade. O que a gente aprende é que vingança não compensa, que crime tem a sua condenação, o seu julgamento é a sua condenação. Cabeça de juiz é terra que não se anda, de júri também. Então, o melhor a fazer é o quê? Sair, né? Eu sei que é difícil, principalmente quando a gente não tem acesso à informação, porque eu só tive acesso à informação aos 34 anos, 10 anos depois que eu saí do cativeiro. Quem dera se eu tivesse acesso à informação que eu transmito hoje, nessa época, talvez teria saído mais cedo. Então, falar sobre isso é importante, porque as vítimas se despertam e conseguem se organizar, se tratar, ter acesso a tratamento adequado, que não é imposição de perdão, e acesso à independência emocional, por causa da síndrome da vítima, e acesso à independência financeira, proteção do Estado. O Estado, né, deveria ter descoberto isso e falado para esses 2 jovens. Não, nós, Estado, é nosso dever proteger as crianças, os adolescentes. Nós vamos proteger, contem conosco, nós vamos colocá-los em um abrigo. Seu pai não vai te fazer nada de mal. Fiquem tranquilos. O Estado nunca viu nada. Os parentes normalizaram tudo, como acontece no mundo inteiro, contra as crianças.
e eles tomaram a decisão errada. Então, não tomem a decisão errada, tomem a decisão certa. Vocês estão tendo acesso à informação, acesso e busca de independência física, emocional e financeira. Que vocês que estão no cativeiro ainda se libertem, que você que foi vítima de violência e incesto, que você tenha acesso a tratamento adequado, e que vocês consigam superar esses traumas que são difíceis de serem tratados e curados, eu sei. Mas é possível viver melhor. Para alguns, é possível superar tudo. Para outros, é possível superar alguma coisa. Para outros, é possível ser feliz para além desses traumas, ou com esses traumas, mas que todas as vítimas tenham acesso a tratamento. E se você foi vítima de incesto, de pedofilia, que você busque ajuda, que você não se cale e que você tenha acesso ao seu processo de cura e superação. E se você sabe que alguma criança passa por isso, diz que sim, faça uma denúncia anônima, mas não se cale, não seja omisso e omissa. Bom, o combo tá aí, finalizo por aqui, lembrando vocês que o combo Como Superar Mães Narcisistas, com o curso Narcisismo, para você entender tudo sobre transtorno de personalidade narcisista, até o dia 26, está com valor diferenciado do Esquenta Black Friday. Aguardo os novos alunos, aos que estão já adquirindo, sejam todos bem-vindos. Lembrem que tem a terapia em grupo para tratar o estresse pós-traumático complexo, que é fundamental para quem é sobrevivente. Os nossos encontros, tem lá o calendário, tudo certinho. Entre em contato pelo e-mail, que fica na descrição do vídeo, para você se cadastrar na terapia em grupo. Lembrando que é só para o curso Como Superar Mães Narcisistas, mas só que se você comprar nessa campanha do Esquenta Black Friday, você ainda ganha o curso sobre narcisismo, tá bom? Abraço para todos, não se esqueça de curtir e deixe aqui nos comentários a sua opinião. O que você achou desse caso? O que você faria no lugar desses dois? Vocês acham que deveria existir um novo julgamento? Porque há 30 anos atrás era tabu falar que meninos eram violentados? Quero ver a opinião de vocês. Um abraço para todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.